Olá, queridos amigos do Grupo Alta de Souza. Estamos aqui para o estudo desse sábado, dia 19 de outubro de 2024, um estudo chamado A Bênção do Trabalho. E vamos começar com a página de leitura do livro Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel. A lição 14, Indicação Fraterna. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Este é o caminho para o necessário burilamento, trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo, e tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fuges dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo mais. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visite, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significação. Não fosse a prova, e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Nos dias de desacerto, ainda quando te reconheças na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo-nos o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos semelhantes. Mesmo nas crises que te estrangulam a sensibilidade, sê fiel ao ideal de servir e não esmoreças. Não esperes por descanso externo, quando não tiveres a paz dentro de si. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução, para ouvir sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada e, conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. E assim vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de estudo, pedindo aos bons espíritos que nos iluminem, nos auxiliem a entender e meditar sobre as palavras que vão ser debatidas aqui. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, então o estudo de hoje, como eu falei no início, é a bênção do trabalho, né, na lição 7 do livro Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles, e é um texto muito interessante porque ele é uma espécie é um texto tão simples, né, tão aparentemente, né, óbvio, mas que nos faz refletir muito sobre aquilo que nós precisamos, as atitudes que nós precisamos ter no nosso dia a dia, né? E o trabalho, com certeza, né, já diz a frase, né, que o trabalho enobrece o homem, e isso é uma verdade, né? O texto vem nos convidando aqui, começando, né, nos convidando a não nos permitirmos a hora vazia, né? Não nos deixarmos nos entregarmos ao ócio e procurar estar sempre fazendo alguma coisa de útil, né? Nós temos uma tendência a sempre justificar a nossa indolência, a nossa preguiça, né? A nossa falta de vontade, né? Justificar isso com o cansaço, né? com o estresse do dia a dia. Mas muitas vezes é o trabalho que vai curar todos esses nossos males. É através do trabalho que nós não nos deixamos, né, que fica muito mais difícil, por exemplo, a depressão nos atingir. Né? Claro que não estou querendo dizer que a depressão é falta de trabalho, mas o trabalho é, com certeza, uma prevenção contra esses tipos, né, de problemas que podem atacar qualquer ser humano. No trabalho, a nossa saúde é favorecida, a saúde da alma e a saúde do corpo, né? Porque nada pior para a nossa saúde do que o ócio, do que a indolência, a falta do que fazer, né?
E diz aqui o texto, né, que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. De fato, é uma profilaxia para a alma, né? A gente procurar sempre ocupar o nosso tempo de uma forma útil, e não, nem sempre o trabalho significa estar fazendo alguma atividade física, né? Alguma atividade como varrer alguma coisa ou estar no nosso trabalho intelectual. Muitas vezes o trabalho é a prece, é a meditação e é a nossa ocupação, né, na busca do bem do próximo. Então, sempre que a gente puder, né, sempre que a gente tiver um tempo, né, a gente precisa usar esse tempo da melhor forma possível, né, porque, como diz também aqui no texto, né, o momento mais perigoso para o cristão é o ócio, né? Ele é muito mais perigoso do que o sofrimento, até porque, como nós vimos no texto de abertura, o sofrimento, ele é a dor, né, ela vem como lição, ela tem sempre um propósito, né? E o ócio não. O ócio é o perigo, né? A cabeça vazia, a mente vazia, o corpo desocupado é sempre um perigo, né? Porque sempre nos leva a, a, a atitudes, né? A pensamentos que certamente não são bons, né? E aí, é, nessas horas vazias, né, é que a gente pensa bobagem, a gente arquiteta fazer alguma bobagem, né? A gente é, nas horas vazias é a hora da fofoca, é a hora da calúnia, é a hora da difamação das pessoas, né, da propagação de boatos, né? Isso realmente é coisa, né, como dizem as pessoas aí no dia a dia, é coisa de quem não tem o que fazer, né? A fofoca, a calúnia, o boato é de fato algo de quem não tem o que fazer. E nós não podemos nos deixar levar por isso, né? E nós devemos sempre buscar uma ocupação útil, uma ocupação que seja, né, como eu falei, não necessariamente um trabalho, mas o estudo, a leitura de uma leitura edificante, né, uma atitude, né, de cordialidade, de caridade, porque tudo isso nos alimenta positivamente, alimenta o nosso espírito e faz com que nós possamos evoluir, né? E também uma coisa interessante que diz aqui no texto, né? Os desocupados jamais dispõem tempo para o próximo, né? E uma vez eu me lembro que eu vi uma entrevista de um ator na televisão, né? Que é uma pessoa muito atarefada, né? Que tem desenvolve diversos trabalhos paralelos, e ele disse, né, para o entrevistador que normalmente o desocupado nunca tem tempo para nada, né? E ele, né, porque o entrevistador perguntou, né, como é que ele fazia para dar conta de tanta coisa, e ele respondeu com isso, né? Não, quem não tem tempo é o desocupado, né? O desocupado, ele nunca tem tempo para nada. E é verdade, né? O desocupado, ele tem sempre um pretexto para continuar desocupado. Se ele tiver invigilante, essa desocupação, essa ociosidade vai se perpetuar, né? Então a gente precisa estar, né, no nosso orar e vigiar, ou vigiar e orar, né? A gente precisa estar sempre atento a isso. O que eu estou fazendo do meu tempo? O que eu faço quando tenho tempo livre, né? O tempo livre é justamente para você ocupar em algo útil também, não é para você ocupar com ócio, né? E ainda que você use o tempo livre, né, para fazer uma caminhada, uma atividade física, isso é trabalho, porque você está cuidando do seu corpo, você está cuidando da sua saúde, mas você não está ocioso, né? Como diz também no texto, na natureza não há ócio, né? Toda a natureza, todos os seres, né, têm alguma função e todos eles exercem suas funções, né? A vida pulsa em cada ser vivo, e cada ser vivo tem a sua tarefa, tem a sua função e não deixa de realizar essa tarefa, né? Então, é, a ideia, então, né, de nós buscarmos sempre o trabalho e a ocupação, né, do nosso tempo, ela é muito mais agradável, né? Eu sempre falo com os meus alunos, né? Repara que quando você está trabalhando, quando você está fazendo os exercícios, né, quando você está prestando atenção na aula, o tempo até passa mais rápido, né? Porque o ócio, né, faz com que as horas
se perpetuem, né? Que o tempo não passe, né? E aquele tédio toma conta da gente, que nos leva normalmente, né, a atitudes e pensamentos ruins, né? E já o trabalho é justamente o contrário, né? A gente estando ocupado, a gente estando a fazer alguma coisa útil, a buscar alguma coisa útil, ou a nos instruirmos, ou a cuidarmos da nossa saúde, ou cuidarmos do próximo, né? Parece que a vida corre, né, com mais fluidez e nós ficamos, né, cada vez mais fortes para enfrentar os problemas, né? O trabalhador incansável, o nome já está dizendo, ele é incansável, né? Ele tem força para enfrentar qualquer problema sem murmurar, sem reclamar, sem blasfemar, porque ele já entendeu que o trabalho é que vai edificar ele, é que o trabalho faz bem para ele, não só financeiramente falando, mas em termos de realmente de saúde mental principalmente. Então nós precisamos estar sempre atentos a isso, né? A ocuparmos o nosso tempo com o trabalho, né? E a gente lembra que lá em nosso lar, André Luiz, né, ao se dar conta lá de onde ele estava, a começar a entender a situação dele, a primeira coisa que ele quis fazer foi o trabalho, né? Foi trabalhar, né? Mesmo de forma equivocada, ele queria atuar como médico, né? E teve que atuar em atividades mais simples, né? Mais humildes, mas é importante que ele percebeu rápido que ele precisava ser útil, que ele precisava trabalhar. E isso é muito legal, é uma lição muito boa para a gente, né? Daquele livro fantástico, aquele filme fantástico, né? A procura de André Luiz pela ocupação, pelo trabalho, e ao invés de reclamar, né, de se vitimizar e de maldizer tudo, ele foi procurar o trabalho e foi através do trabalho que ele conseguiu ter uma vida, uma qualidade de vida ali melhor e continuar, né, além do trabalho lá em nosso lar, continuar com esse trabalho maravilhoso que ele desenvolveu junto com o Chico de nos trazer essa literatura toda aí tão importante para a gente. Então, nós precisamos fugir do ócio, né? Nós precisamos fugir do ócio de forma muito veemente, porque o ócio ele só nos trará prejuízo, tanto espiritualmente quanto fisicamente, né? Então é o trabalho também aqui, né? O trabalho de boa procedência em qualquer direção produz felicidade e paz. É exatamente isso. O trabalho nos dá paz e felicidade, né? E o que mais que a gente pode desejar que não seja paz e felicidade, né? E a gente consegue isso através do trabalho. E o trabalho abnegado, né? Sem esperar uma recompensa, sem esperar reconhecimento. O trabalho pelo trabalho, o trabalho pela utilidade dele. Então, creio que essa seja a mensagem desse texto aí para nós. E vamos então agradecer a Deus mais uma vez, agradecer a Jesus, nosso mestre maior, nosso guia, aos bons espíritos, pela oportunidade, por todas as oportunidades que nós temos de estudar, de trabalhar, de sermos úteis, e pedir que essa espiritualidade nos ajude a nos mantermos atentos para estarmos sempre buscando ocupar o nosso tempo de forma útil, ocupar o nosso tempo sendo úteis a nós mesmos e ao próximo, para que nós possamos então seguir a nossa evolução de uma forma menos dolorosa e mais proveitosa. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.